Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Raquel, bem-vindos ao canal aqui, Caixa de Perséfone. Essa vai ser a leitura para todo mundo que tem Sol, Lua e Ascendente no signo de Áries. Opa! Aqui, ó, 3 de paus, um enforcado, o cavaleiro de ouros, rainha de paus, rei de copas, 8 de copas e as de ouros. Essa semana, no geral, ele pode ter um sentimento um pouco conflitante no sentido de que parece que tem alguma coisa que vocês estão sentindo que tá dando errado. A questão daí é que pela combinação é muito mais um momento de sentir que as coisas podem dar errado do que efetivamente dando errado. Talvez seja um momento de reflexão maior sobre aquilo que vocês querem fazer. Eu acho também que isso está relacionado muito mais a questões de reconhecimento no trabalho que vocês fazem, né? Reconhecimento e também o quanto de energia vocês estão colocando para conseguir conquistar alguma coisa. Ao mesmo tempo que daí também tem a questão efetiva da construção da materialidade, do dinheiro e da vida material que vocês querem, que vocês sabem que é uma coisa que vai demorar um certo tempo para fazer, mais ou menos. Vocês sempre souberam, de certa forma, que o plano que vocês traçaram para ter algum tipo de reconhecimento em termos de trabalho, ao mesmo tempo que esse reconhecimento também se traduz em dinheiro, né, em satisfação financeira e material. Só que essa semana ele pode ser razoavelmente um teste no sentido de que, pelo menos emocionalmente falando, talvez vocês não se sintam mais tão confiantes quanto antes, apesar de aquela combinação aqui mostrar que, de certa forma, o caminho que vocês estão trilhando está dando certo. Vocês têm tido reconhecimento e certas vitórias em termos de campo de trabalho, ao mesmo tempo que também a vida material de vocês já melhorou comparado a outros momentos passados, porém ainda não é a situação financeira que vocês gostariam de ter, vocês ainda querem crescer muito mais, mas agora me parece que tem algum tipo de obstáculo que faz com que vocês acreditem que esse seja um momento de sacrifício, de recolhimento, né? E inclusive daí talvez de desistir de alguma coisa, né? Essa combinação, o enforcado, 8 de copas, rei de copas, ela é razoavelmente complicada porque o enforcado, ele fala desse momento de se sentir que está sendo sacrificado, né? Ao mesmo tempo também que tem um reconhecimento de consciência desse sacrifício, no sentido de que, mais ou menos, é quase que um processo de culpabilização, no sentido de que talvez vocês entendam que esse sacrifício que vocês têm que passar agora é uma consequência direta dos atos de vocês, é uma consequência direta das escolhas de vocês. Então tem um processo de resignação dentro desse sacrifício, no sentido de que vocês entendem razoavelmente que foi uma coisa que vocês, entre aspas, chamaram. Ao mesmo tempo que daí a parte mais escondida do enforcado, porque o enforcado a gente sente enquanto vivência essa questão do sacrifício, né? E essa questão também da responsabilidade, de que a gente fez alguma coisa para nos colocarmos nessa situação. A parte mais escondida do enforcado, que não é tão fácil de perceber em termos de vivência, é que na realidade ele tá pedindo pra gente trocar, mudar de perspectiva, olhar para as coisas de uma forma diferente. E não, na realidade,
efetivamente desistir de tudo. Realmente é um momento de energia mais baixa, de não estar se sentindo tão vitorioso quanto pelo menos essas duas cartas representam, né? Parecem também mostrar algum tipo de vitória. No entanto, a carta do enforcado é muito pesada. Então, por mais que vocês estejam passando por um momento que não seja lá dos piores, tanto em termos materiais quanto em termos de reconhecimento daquilo que vocês fazem, vocês sentem como se vocês estivessem perdendo alguma coisa ou como se não fosse bom o suficiente. Mas a carta do enforcado, ela pede pra gente razoavelmente aguentar esse período de energia mais baixa, né? De estar duvidando cada vez mais das coisas, de achar que as coisas não vão ter mais ou menos a finalização que a gente gostaria, que a gente esperava de ter. O enforcado, ele pede pra gente aguentar esse momento porque ele faz parte mais ou menos do processo. Nem tudo pode ser uma elevada constante, né? Dentro desse processo de sacrifício, né, e de se sentir mais para baixo, existe algum tipo de ensinamento disso, alguma coisa que pode ser reajustada dentro do caminho de vocês. Então não é como se o enforcado trouxesse realmente a necessidade de fazer terra arrasada de tudo, né? A questão daí é que o rei de copas com o 8 de copas, o rei de copas, ele é uma expressão do elemento da água que é um pouco mais incontrolada, né? Claro que, no geral, esse rei de copas, ele apresenta como alguém que se apresenta para nós, né? Muitas vezes, como alguém externo, né? Essa pessoa, ela nos mostra um pouco do princípio da perda, no sentido de que essa pessoa que se apresenta em termos externos, ela perdeu alguma coisa que para ela foi muito importante. E aí, tecnicamente, esse rei de copas, ele tem mais ou menos a tendência a nos ensinar, não precisa ser homem, apesar de eu estar falando ele, mas essa pessoa tem a tendência a tentar nos ensinar a não cometer os mesmos erros que ele, tá? Essa é uma das partes do Rei de Copas. A segunda parte do Rei de Copas é que ele é uma representação instável do elemento da água. Ele vive demais as emoções que ele tem. Então, todas as emoções, todos os sentimentos que ele tem podem ser fortes demais, podem ser descontrolados demais. E aí também pode ajudar vocês a ter uma percepção desse momento que é muito mais ruim do que de fato está sendo. O 8 de Copas é uma indicação para mim de dizer para vocês que talvez, emocionalmente falando, também esse seja o momento mais instável para vocês, que vocês estejam mais inseguros com relação a tudo, especialmente porque esse sacrifício, ele aponta mais ou menos para a possibilidade de desistência de um grande sonho de vocês, né? Que é exacerbado com o Rei de Copas justamente porque ele é uma representação mais instável do elemento da água. No entanto, daí, por exemplo, aqui, a gente tem a Rainha de Paus, com 3 de Paus. A Rainha de Paus, daí, por ser uma carta de rainha, ela é uma representação muito mais segura e firme, daí do elemento do fogo, do elemento da criatividade, do elemento da força de fazer as coisas, de continuar, da iniciativa, de ter também a coragem, a capacidade e a força de trilhar o próprio caminho, independente do caminho familiar, independente do caminho dos amigos, enfim. A Rainha de Paus é uma representação muito mais estável desse elemento. Então, significa também que na jornada da Rainha de Paus, vocês já aprenderam, por exemplo, a dosar a energia de vocês, ao que vocês têm que fazer, quando vocês têm que fazer, no sentido de não se estourar no meio do caminho, não acabar com as energias de vocês com coisas que são insignificantes ou que não vai ajudar vocês no final das contas. Então, isso é um ensinamento que vocês já tiveram e, de certa forma, ele já rendeu algum tipo de fruto extremamente positivo para vocês, porque tecnicamente vocês já viram parte do caminho que vocês tinham decidido para vocês dar certo. Não é como se, de fato, vocês estivessem necessariamente que passar por esse tipo de desistência profunda, sabe? Eu acho que isso aqui pode ser uma semana muito perigosa, no sentido de que talvez vocês possam desistir de algo que não precisa ser. Que não precisa desistir ainda, sabe? Porque tem coisas positivas acontecendo. Isso é só
um momento um pouco de uma energia mais baixa, talvez. O Cavaleiro de Ouros com As de Ouros é outra indicação de que a materialidade de vocês tá muito mais garantida do que parece. Parece essa semana o emocional de vocês, é o sentimento de vocês que pode dar uma sensação de terra arrasada, enquanto que na realidade o caminho criativo que vocês escolheram, ele está dando certo, ao mesmo tempo também que em termos financeiros e materiais, vocês já estão num lugar diferente, vocês já estão também criando coisas diferentes e tendo um retorno financeiro que é melhor do que antes. O Cavaleiro de Ouros, ele indica para nós geralmente uma pessoa. De todos os cavaleiros, eu acho que o Cavaleiro de Ouros é o mais lento de todos eles, apesar de que sempre no tarô, quando cavalos aparecem, no geral, eles dão uma tendência a criar um processo de aceleramento nas coisas, ele acelera o tempo. Porém, o Cavaleiro de Ouros, ele geralmente é uma postura mais calma, mais tranquila e mais diligente, porque também o Cavaleiro de Ouros, ele é um pouco do arquétipo da pessoa que tem um certo tipo de conhecimento que é grande demais, uma capacidade que é grande demais. Provavelmente ele se apresenta como alguém que tem algum tipo de ensino formal alto, sabe? Graduação, mestrado, doutorado em alguma coisa, ao mesmo tempo que daí, em termos práticos de trabalho do cotidiano, é o tipo de pessoa que não tem medo nem vergonha de fazer trabalhos que seriam considerados mais humildes para a postura dele e para o conhecimento que ele já tem. Então, ao mesmo tempo que também é justamente por causa dessa postura mais humilde dele e de não ter vergonha nem medo de fazer trabalhos que seriam considerados talvez até tipo desde o início, sabe? Estar recomeçando uma carreira, talvez, sabe? O Cavaleiro de Ouros, ele não tem vergonha nem medo de fazer isso. Por isso ele também é um dos grandes motivos pelos quais ele acaba sendo uma pessoa muito rica e bem-sucedida na vida. Ele nunca tem vergonha de fazer isso. Ele nunca tem vergonha de se reinventar e sempre estar aprendendo alguma coisa. O As de Ouros representa que sim, vocês têm algum tipo de ganho real com isso, sabe? Então, muito cuidado na semana de vocês, arianes, porque essa sensação, essa desistência de alguma coisa, especialmente de um sonho que para vocês era muito, muito importante, que o 8 de copas infelizmente representa isso, ele também representa talvez a desistência de um grande amor, mas eu acho que no caso de vocês isso está muito mais relacionado a trabalho e carreira e a mais ou menos aquilo que vocês querem na vida do que necessariamente um relacionamento amoroso, né? Eu diria para vocês terem muito cuidado, deixarem essa semana passar, porque no final das contas talvez seja só um desequilíbrio, talvez, em termos de sentimentos, do que uma realidade concreta, tá? Tecnicamente, a realidade concreta está apontando para o contrário. Vocês têm condições de continuar e o caminho que vocês escolheram trilhar já tem mostrado sinais de que vai dar muito certo. No entanto, como eu disse no início, a carta do enforcado, ele pede pra gente aguentar algum tipo de teste, né? Algum tipo de situação que a gente precisa passar justamente para tentar saber como seria. Aí a parte mais baixa, né? Talvez, da construção de uma carreira. Mas era isso, Arianes. Era essa a leitura para a semana de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Para uma leitura mais completa, também assistam os vídeos Sol, Lua e Ascendente nos signos que vocês tiverem. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam e até semana que vem. Tchau, tchau.